Bom pessoal, boa tarde. Eu vou aqui agora fazer aqui a solução das questões que eu passei na semana passada para vocês, tá? São as páginas 68 e 69, as questões 3 a 6, beleza? Então, a primeira questão é a seguinte, ó. No caso a questão 3, né, ele fala o seguinte: tem duas partículas, são duas cargas, né? Carga Q1 e Qzinho, né? E essa carga Q1 ela vale 4 vezes 10 a menos 16 coulomb. A carga Q ela vale 6 vezes 10 a menos 16 coulomb. A distância é 3 vezes 10 a menos 9, né? Ficou fácil porque já está em notação científica. E a constante, né? Ela é 9 vezes 10 a nona. Ele quer saber qual é a força de interação entre essas cargas. Para começar, galera, essas cargas elas estão se atraindo ou se repelindo? São cargas de mesmo sinal, né? Então está se repelindo, né? Para se atrair só se for cargas com sinais contrários. Então a solução dessa questão é simplesmente a aplicação da lei de Coulomb. Então como é que fica, né? Fica força elétrica é igual a K0 vezes Q1 vezes Q pela distância ao quadrado. Então essa é a lei de Coulomb, né? Então como é que eu vou fazer aqui? Ele quer a força, então a força é igual. Quanto é o K0, galera? O K0 deu na questão aqui, ó. É 9 vezes 10 a nona. Quanto vale o Q1? O Q1 é 4 vezes 10 a menos 16. Então fica 4 vezes 10 a menos 16. E o Q2, aliás, o Qzinho, né? É 6 vezes 10 a menos 16. E a distância é simplesmente aqui o 3 vezes 10 a menos 9, porém é ao quadrado devido aqui à fórmula. Então fica força é igual a... Pessoal, ó, 3 ao quadrado dá 9. Então esse 3 que ao quadrado fica 9, eu posso cortar 3 com esse 9. Beleza? Então em cima ficou o quê? Ó, 4 vezes 6, que é 24. Então fica 24. Vezes 10 elevado a 9, vezes 10 a menos 16, vezes 10 a menos 16. Fica assim, ó, 10 elevado a 9, menos 16, menos 16. E embaixo vai ficar o quê? 10 elevado a menos 9 ao quadrado, fica 10 elevado a menos 9 vezes 2, dá menos 18. Então fica força é igual a 24, repete, né? Vezes 10 elevado a 9 menos 16 dá menos 7. Menos 7 menos 16 dá menos 23. Então fica 10 elevado a menos 23. 23 aqui. Sobre 10 elevado a menos 18. Galera, esse 23 com menos 18, esse menos 18 sobe positivo, fica assim, ó, fica 24 vezes 10 elevado a menos 23 mais 18, né? Porque esse menos 18 subiu com o sinal trocado, beleza? Então, esse menos 23 com mais 18 dá exatamente o quê? Menos 5, né? Subtrai do sinal do maior. Então, fica força igual a 24 vezes 10 elevado a menos 5. Só que a nossa resposta deve estar em notação científica. Então, se eu andar uma vírgula, aqui é 24, vírgula, né? Se eu andar uma vírgula, vai ficar 2,4, fica assim, ó, força é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Como eu dou uma vírgula para a esquerda, aqui eu vou somar 1. Menos 5 mais 1 fica menos 4 newtons. Então, de acordo com o livro, né, a opção correta vai ser a letra D. Beleza, pessoal? Se ficar alguma dúvida, só colocar nos comentários que eu respondo. Valeu! Bom, pessoal, continuando aí com a atividade da página 68 e 69, vamos agora para a questão 4. Beleza? A questão 4 é uma questão bem simples, tá? Ela fala simplesmente o seguinte, ó.
Tem duas cargas, essa carguinha bem aqui assim e essa carguinha bem aqui, separadas por uma distância d. E aí, essa força que as cargas sofrem, né, que uma gera na outra, é uma força elétrica de repulsão. As cargas vai no caso, contra, né? Uma vai para a direita, outra para a esquerda, ou seja, elas não se atraem, beleza? Aí a pergunta que ele quer saber é qual das opções melhor pode representar a carga. Então, no item A ele fala que as cargas são iguais, no item B que a carga Q1 é igual a menos a carga Q2, ou seja, as cargas são iguais, porém com sinais contrários, né? No item C, Q1 e Q2 é maior do que zero. O que é que isso significa, né? Para ser maior do que zero, as duas cargas devem ser ou ambas positivas ou ambas negativas, para quando multiplicar, né, ficar maior do que zero. Aí a opção E pergunta, aliás, a D, né, que fala que Q1 e Q vezes Q2 é menor do que zero, ou seja, ela fala que as cargas têm que ter sinais contrários, né? E a letra E fala que a carga Q1 é positiva, né, menor do que zero, e a Q2 é negativa, menor do que zero. Galera, essa questão aqui é uma questão bem simples, tá? Para começar, né, se essas cargas elas têm uma força de repulsão, o que é que tem que acontecer? Elas têm que ter sinais iguais, beleza? Então, se os sinais da carga têm que ser iguais, né? Ou seja, elas são ou positivos ou negativos para que se repilam, né? Então, como é que funciona aqui? A opção A fala que as cargas são iguais, né? Mas não obrigatoriamente elas devem ser iguais no valor para ter a repulsão. Elas precisam ser igual somente no sinal, ou ambas positivas ou ambas negativas. A letra A está correta, porém não está 100% correta, porque eu não posso garantir que as cargas sejam iguais. Tipo, eu não posso garantir que essa carga seja menos 2 e essa aqui seja menos 2. Agora eu posso garantir que as cargas sejam ambas negativas, já que elas estão se repelindo. Beleza? Então a letra A ela pode ser uma opção, tá? Letra B é o seguinte, fala que as cargas possuem sinais contrários. Então a letra B eu já posso eliminar. Por que eu posso eliminar? Porque se for sinais contrários, elas vão se atrair. E aqui estão se repelindo, beleza? A letra C, pessoal, fala o quê? Que as cargas multiplicadas vai dar sempre positivo. O que é que isso significa? Ou que elas são ambas positivas ou que são ambas negativas. Por quê? Porque quando multiplicar mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Então, essa multiplicação aqui, pessoal, vai ser o quê? Positiva, ou seja, maior do que zero. E é a única coisa que eu posso garantir nessas cargas, que elas têm sinais iguais. Ou ambas são positivas, ou ambas são negativas. Então, a letra C está correta. A letra D, pessoal, fala o contrário, que elas são de sinais contrários. Porque para ser menor que zero, significa que é negativo. Então, se é negativo, aqui tem que ser mais e menos ou menos e mais. Para quando fizer a multiplicação, dá sempre negativo, beleza? E a letra E fala que a carga 1 é maior do que zero, ou seja, positiva, e a carga 2 menor que zero, ou seja, negativa. Isso está errado. Por quê? Porque se fosse assim, seria uma repulsão. Então, não é a letra D, não é a letra E, não é a letra B. Por que que não é a A? Porque as cargas só têm sinais iguais, não tem valores iguais. E isso aqui só me garante na letra C, beleza? Então, a opção correta, letra C. Galerinha, continuando aqui nas questões, então vamos para a questão 5 agora. A questão 5 também é uma questão bem simples, tá? Nela tem que ser feita uma análise vetorial. Eu vou até fazer aqui de pincel para você enxergar melhor essas coisas, ó. A questão 5 fala o seguinte, ó, tem um triângulo equilátero, tá? E no vértice 1 do triângulo tem a carga mais Q, no vértice 2 tem a carga mais Q e no vértice 3 tem a carga menos Q. Essas duas cargas, menos Q e mais Q, elas vão gerar uma força na carga mais Q que está no vértice 1, beleza? Então a questão 5 quer saber qual é a força resultante dessas duas cargas nesse ponto do vértice 1, tá? Então é uma questão simples. Como é que funciona? Eu vou analisar cada força individualmente. Então como é que vai ficar aqui? Essa carga mais Q com essa carga menos Q, a força vai ser de atração ou de repulsão?
como são com sinais contrários, vai ser de atração. Então aqui eu tenho uma força para cá. Beleza? E uma para cá, consequentemente, né? Forças iguais, porém de sentidos contrários. E na carga mais Q, com a carga mais Q aqui no vértice 2 e no vértice 1, essa força vai ser de repulsão ou de atração? Lembrando que as cargas são de sinais iguais, então vai ser uma força de repulsão. Então tá aqui a força de repulsão. Beleza? Então eu tenho aqui essas duas forças. Essas duas forças, pessoal, se eu for somar, a minha força resultante vai ser o que? Uma força central. Então aqui é a força resultante. Beleza? Se essa aqui é a força resultante, o que é que isso significa? Que a minha opção correta seria a letra C. Tranquilo? Agora, por que que essa força aqui é resultante, né? Vamos lembrar aqui a questão de vetores. Se eu pegar essa força aqui e colocar para cá, para cá, né? Se eu pegar essa força aqui e colocar para cá, essa força é essa. E se eu pegar essa aqui e colocar para cá, então o início é aqui e o final é aqui, exatamente a força que eu desenhei aqui. Beleza? Valeu! Bom, galerinha, continuando aqui na questão 6, né? Das páginas 68, na verdade. Como é que funciona aqui, né? A questão 6 fala o seguinte, ó. Uma carga de prova Q é colocada no ponto de campo elétrico E igual a 2 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb. E nesse campo elétrico, essa carga aqui sofre uma força de 18 vezes 10 a menos 5 newtons. A pergunta é, quanto vale essa carga? Pessoal, lembrando que o campo elétrico e a força elétrica se relacionam através dessa equação aqui, ó, que o campo elétrico é igual à força dividido pela carga. Beleza? Como ele quer a carga, fica o quê? Eu vou dizer que a carga é igual à força pelo campo elétrico. Então, essa aqui vai ser a equação que eu vou usar para achar a carga. Então, fica aqui, ó. Carga é igual a força, aliás, força, né? Que é 18 vezes 10 a menos 5 pelo campo, que é 2 vezes 10 a terceira. 18 por 2 a 9. 10 a quinta sobre 10 a terceira, 3 sobe negativo, fica 10 elevado a 5 menos 3, menos 8 Coulomb. Então aqui vai ser a minha carga, que é 9 vezes 10 a menos 8 Coulomb, opção A.